Aí galera, tudo bem? Hoje mais um vídeo para o nosso canal de leituras de livros. E enquanto o Yudi vai escolher o seu livro, que ele vai dar uma lida, eu vou ler sobre características das pessoinhas de 9 anos. Como ele vai estar fazendo 9 anos de idade, então eu vou aproveitar e fazer uma leitura sobre as características desta idade, tá bem? E depois um pequeno texto sobre como ter ideias criativas para escrever. Que agora ele está nessa fase de aprender a escrever, ter ideias, então vou dar uma lida para ele, prestar atenção, depois ele vai ver esse vídeo de novo. Enquanto isso ele vai lendo, vai escolhendo o que, tá ok? Beleza? Lá vai. Características das pessoinhas de 9 anos. Aos 9 anos muda para melhor. Diminui, só um pouquinho. Fala mais alto que eu não tô entendendo. A procura dos meninos dos 7 anos. A procura do menino de 7 anos tem um livro assim? Sim. É um gibi. É um gibi? Sim. Vamos ver se encontramos esse gibi e fazer uma leitura disso aí. A procura dos meninos de 7 anos. Vamos ver, né? Vamos ver. Característica das pessoinhas de 9 anos. Aos 9 anos muda para melhor. Diminui a tensão e as asperezas anteriores. O seu comportamento é mais acessível e responsável. É ativa, tem numerosos interesses como trabalho escolar, alcançar êxitos em qualquer tarefa e fazer sempre coisas. Está também atarefado com as suas preocupações. Planeja com o pormenor o seu futuro. É muito sensível e afeta os problemas, especialmente os que provêm da amizade, preocupando-se às vezes vários dias. Né? Acho que antes eles têm algum problema, mas depois já esquece. E aqui está dizendo que aos 9 anos eles já começam a levar para mais dias as diferenças, né? O seu mundo imaginário é mais real que o verdadeiro. Vai se afirmando na sua personalidade e individualidade, o que os torna diferente uma das outras. Aos 9 anos, no entanto, possuem um grande sentido da retidão e da justiça e querem que a culpa se distribua equitativamente. Sente inclinação para entrar em conflito com os outros, procura desculpas para justificar a sua atitude. Atitude das pessoas implicadas na sua educação. É necessário aceitar a criança tal como é, em cada momento do seu desenvolvimento, para ajudá-la a formar a sua personalidade. Conservar um clima de confiança fácil e mútua entre pais e filhos que lhe dê segurança e equilíbrio. Precisa de ajuda nas suas relações pessoais. A mãe continua a desempenhar um papel muito importante na sua vida, embora o pai receba uma dose cada vez maior de afeto. Se responde à criança de modo a adaptar-se a ela. Viu? Até aí. Lustre. Lustre? Lustre é isso aqui, pendurado na lâmpada. Aquilo vai no teto. Porque eles são muito ligados às mães, né? Até os 9 anos. Depois eles começam a se inclinar para o pai. Vamos ver, né? Sabe trabalhar com maior independência, mas precisa que lhe repitam as coisas com bastante frequência. As recompensas são muito úteis nesta idade. Convém fazer-lhe ver o valor da recompensa, não só a do tipo monetário, uma vez que há outros recursos para ajudar a criança, sem que esses sejam fim em si mesmos. Muito bem. Às vezes basta um olhar para corrigir a sua atuação, mas trabalha melhor com os estímulos e motivações. Convém ajudá-la ainda a organizar os seus tempos de ócio. Ler com elas é importante. Nesta idade sentem mais satisfação escutando uma leitura do que lendo, mas convém estimulá-la pelo gosto à leitura própria desta idade. Na sua vida escolar, convém estimular o interesse que tem por tudo que se relaciona com o colégio, dar-lhe responsabilidades concretas.
A organização de excursões, visitas culturais, etc., tem duplo objetivo. Por um lado, sentido pedagógico e, por outro, ocasião para uma relação pessoal. Muito bem, essas foram algumas características das pessoas de 9 anos, ok? Vamos lendo, vamos estudando, dia a dia a gente vai aprendendo com eles também como lidar com eles. Isso é importante, observando e aprendendo. É o dia a dia que vai nos ensinar como lidar com essas pessoas aí. Como é que tá a leitura aí, Yudi? Tá legal? Então agora eu vou ler para vocês como ter ideias para escrita criativa. Então ele está começando a escrever bastante, né? A professora pede texto, lê texto, trabalha em interpretação e tal. Então essa é uma boa, tá? Enquanto ele está lendo aqui, depois ele vai ver os vídeos, vai prestar atenção mais no que eu tô lendo aqui. Como ter ideias criativas, tá ok, Yudi? Os escritores de ficção, poesia, roteiros de TV e cinema, letras de música, até mesmo propagandas, dependem da sua capacidade de ter ideias e colocá-las em palavras. Ter ideias consistentemente para a escrita criativa pode ser um desafio, mas existem algumas formas de estimular a sua criatividade e evitar o bloqueio do escritor. Os passos a seguir apresentam alguns desses métodos para gerar ideias de escrita criativa. Tá ok, Yudi? Vou ler algumas aqui para vocês basicamente, resumindo, tá bom? Ó, presta atenção enquanto leio. Leia muito! É o número 1. Bons escritores são bons leitores. Além de você poder ficar a par das tendências na sua especialidade de escrita e ver exemplos de estilos de outros escritores, você também pode encontrar ideia de histórias a partir das que tiver lido, seja em jornais, revistas, livros ou online. Viu? Ler muito. A partir de outros, a gente vai formatando alguma coisa nossa e acaba escrevendo. Ler um jornal, revista ou site de... Não, no escuro não dá, né, negrinho? Como é que nós vamos ler? Aqui. Ah, na história que tá lendo aqui? É. Aí tá lendo aqui uma história que fica no escuro. Pode ficar no escuro, a gente acende uma vela. Eles não têm vela. Ah, então vamos ver como é que acaba. Aí depois me conta aí como é que aconteceu aí. Tá bom? Olha só. Ler um jornal, revista ou site de notícias regularmente pode lhe fornecer um fluxo constante de ideias para histórias na forma de eventos noticiários. Alguns programas de TV, Acaba como assim. o Lei e Ordem... Ah, tá. Aí já me conta isso aí, tá? Eu só vou ler uns 2 pontos aqui e tu me conta como é que acabou isso aí. Alguns programas de TV, como Lei e Ordem, são inspirados por manchetes. E, de acordo com uma teoria, a origem de Hamlet, de Shakespeare, não faz mais do que refletir a vida dos reis James I. Você terá que alterar alguns elementos da história real para suas versões fictícias. Você também pode basear a ideia de uma história ou artigo em uma citação. O episódio A Consciência do Rei, do clássico Star Trek, com a exposição de um ex-ditador que tentou espiar seu passado liderando uma trupe de atores, tem um título baseado em uma fala de Hamlet. E a peça é a coisa, eu sei, com que a consciência hei de apanhar o rei. Ok? Número 2. Imagine outros resultados para um evento da vida real. Pegue os elementos de uma notícia ou algo que aconteceu com você ou alguém que você conhece e considere como as coisas teriam acontecido se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Por exemplo, se você se lembrar de fazer a sua mãe desistir de ir ao supermercado, depois de notar nuvens ameaçadoras no seu caminho da escola para casa, e pouco depois se esconder quando ouviu as sirenes indicando o furacão, imagine como sua vida teria sido diferente de sua mãe tivesse ido para o supermercado se fosse atingida pelo furacão. Ok, pega um tipo, uma circunstância e cria, baseado naquilo. Por exemplo, no caso da mãe, né, que foi no supermercado. É um bom exemplo, é legal. Vou começar a trabalhar essas ideias aqui com o Yudi aqui. Observe as pessoas. Vá a algum lugar público onde se possa observar as pessoas caminhando, como um centro comercial, discoteca ou auditório. Enquanto estiver observando, comece a construir histórias sobre as pessoas, como que elas estão indo comprar um relógio, o que elas parecem estar pensando com base em suas expressões faciais. Legal essa, tu fica olhando assim, por exemplo, o Yudi. Estou observando o Yudi.
Aí eu crio uma história. Bom, era uma vez um menino estava sentado lendo um livro e ele ouviu um barulho. Ele ficou com medo, mas o barulho era na porta. Ele estava sentado. Ele chamava por alguém e ninguém via. História de terror? Não, estou inventando. Ah, tá. Eu estou inventando uma história de terror. E o menino estava quieto, ele não conseguia se mexer daquela mesa. Mas é que eu tava. E o menino continuava lendo, mas com medo. Ele viu outra vez a barulho na porta. Quando viu, abriu a porta. E quem era? Era o seu pai chegando do trabalho. Uma história que eu inventei agora, baseado numa pessoa sentada. Ok? Bem legal, né? Número 4. Analise. Que era um monstro. Ele já pensava que era monstro. Ele já estava criando uma história na cabeça dele. Eu já tava me cagando nas calças. Ele já estava se cagando nas calças, mas já estava imaginando outra história. Então isso é criar histórias. Depois é fácil passar para um papel. Tu criou uma história na tua cabeça, depois tu escreve o que tu pensou sobre essa história que eu contei. Cada um cria uma história e escreve. Assim cria as histórias escritas. Analise ideias para as histórias. Você tem várias opções para fazer isto. Por um período fixo de tempo. Defina um temporizador para um período de 5 a 15 minutos. Em seguida, anote o máximo de ideias para a história que puder pensar antes de acabar o tempo. Estipula um tempo e cria um monte de ideias sobre o tempo ali. História de tempo. Por uma quantidade fixa. Desafie-se para escrever um número de ideias, como 50, 100. Te desafia. Pega ali um papel e escreve um monte de ideia. Toc, 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 toc. Continua anotando ideias até atingir o objetivo. Você também pode se desafiar a escrever uma quantidade em um período fixo de tempo, desde que coloque um valor razoável de tempo para fazer isso. Olha, muito legal essas dicas aqui. Tente escrever um trabalho diferente. Se você estiver tendo problemas para pensar em uma ideia para uma história em particular, tente trabalhar em uma história diferente. Em uma parte diferente da história, um tipo totalmente diferente de escrita, mas o que você estiver trabalhando pode te libertar para ter ideias para a sua outra história. Eu estou pegando aqui de um site, já digo para vocês aqui, WikiHow. Legal, ter ideias para escrita criativa. Coloca no Google, vai aparecer isso aqui. Bem legal, né, cara? Bom, vamos lá. O que tu tá lendo aqui? Que história é essa? Como é o nome dessa história? Entende? Deixa eu ver como é o nome dessa história. Vê aí. Só diz pra galera que eu já vejo o que é tua mão. Tudo no escuro. Tudo no escuro? Eles ficaram tudo no escuro. E o que aconteceu? Não tava. Por que eles ficaram no escuro? Falta luz. Faltou luz? E quem é que tá nessa historinha? Cebolinha, Cascão e Mônica. Só tá os três em casa, na casa de quem? Da Mônica? Da Mônica? Tantos. Dentuça? Me diz uma coisa aí, o que aconteceu? Terminou já a história? Não. Ah, não terminou ainda? Tá, ele vai terminar a história. Só terminou aqui. Já termina aqui. Ele vai continuar lendo a história dele. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, já estão 13 minutos, me despeço aqui. Eu e o Yudi. Yudi, dá um tchau pra eles. Yudi, dá um tchau pra eles. Dá um sorrisão. Um grande abraço a todos que estão nos seguindo, tá ok? Vão lá. De repente amanhã tem mais umas dicas. A gente deu umas paradas aí de vídeo, porque tinha prova, tinha um monte de coisa aí. Então vamos rolando esses vídeos, essas histórias aqui. Um grande abraço a todos. Pra vocês e continuem nos seguindo. Valeu. Tchau, Yudi. Manda um tchau.